A partir desse momento Esse comecei a faz a gravar. parte 1 e a parte 2, né, prof? Sim, tem a parte 1 e a parte 2 dessa revisão, tá? Então, galera, o que acontece, tá? Tô começando ali, lá na apostila 4, então deixa eu colocar aqui, ó, revisão. E aí eu tô começando na apostila 4, tratando com vocês a aula, que é a aula que vai tratar com princípios da ótica geométrica. Então, princípios da ótica geométrica. Então, galera, aqui quando eu estou falando para vocês de princípios de ótica geométrica, é importante a gente ter algumas ideias sobre o que são esses princípios, tá? Primeiro, a gente precisa saber o que é luz. Então, galera, de maneira bem clara e bem simples, tá? A maneira mais simples de você considerar a luz. A luz é energia. Ah, ela pode ser onda, pode ser partícula, sim, tem toda uma história em relação a isso. A gente pode falar que a luz, logo de cara, ela é o quê? Energia. Colocou que a luz é energia, você já trouxe algo importante sobre ela. Segunda coisa importante que vai ter sobre a luz é o primeiro princípio. Primeiro, então, ó, é o primeiro princípio da ótica geométrica. Esse princípio estabelece para vocês de maneira bem clara, tá bom? De maneira bem direta, que a luz, ela só se movimenta em linha reta. Então, vou colocar isso, vou até trocar de cor, devido à importância. A luz propaga-se em linha reta com velocidade definida. E aí é importante a gente trazer qual é a velocidade da luz, tá bom, galera? A luz, ela é extremamente rápida, extremamente. Então, a velocidade dela é de 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. Isso é muito, mas muita coisa. Isso significa que a luz ela vai andar muito rápido. Gente, segundo princípio da ótica geométrica, tá? O segundo princípio é a independência dos raios de luz. O que ele determina, tá? Ele determina que os raios de luz propagam-se sem sentir interferência de outros raios. Os raios de luz, eles mantêm essa característica de maneira bem importante, que um raio de luz não atrapalha o outro, tudo bem? E aí o que acontece? Esses dois princípios são muito usados, mas um deles é mais usado quando eu preciso comparar alturas. Então, esse exercício que eu estou colocando aqui é um exercício que cairá na prova. Inclusive, alguns já até vieram tirar algumas dúvidas comigo com algum tipo de exercício desse. Qual que era esse tipo de exercício? Ele fala assim, eu tenho aqui um prédio e tenho aqui uma pessoa. Durante um dia de sol, a sombra que essa pessoa faz é uma sombra de aproximadamente, vamos colocar aqui, ó, 1,2 metros, ou 1,20 m, certo? Enquanto essa pessoa, ela tem 1,5 m. Digamos que é um de vocês aí, né? 1,5 m mais ou menos, certo? E aí o que acontece? A pessoa ela vai percebe que nesse prédio aqui, ó, a sombra nesse mesmo dia era uma sombra que ela estava fazendo 20 metros. É uma sombra bem grande. E aí a pergunta que se tem, galera, é a seguinte: qual é a altura desse prédio? Qual o valor H dele? Tudo bem? Essa é a pergunta que eu tenho para vocês. Deixa eu fazer aqui uma coisinha. Vou trazer isso para cá, mais para cá para dar espaço. Professor, você pode descer um pouquinho?
descer a tela, você tá falando? Isso. Tipo, você tá falando, pera um pouco, descer a figura toda, você tá falando? Isso Não, aqui? aqui tem uma parte no final que não tá dando pra enxergar. Ah, então é subir, não é? Deu pra ver agora? Agora deu, obrigada. Deixa eu colocar o outro aqui também com isso. Pronto, pronto. Ficou melhor? Sim? Então, ó, galera, agora eu trouxe para vocês, certo, essa parte. Trouxe aqui. E aí o que acontece? Agora eu preciso calcular isso. Como é que eu vou calcular? Eu vou ter que usar um princípio da óptica geométrica. Qual que é o princípio? Que o raio de luz, ele mantém ali uma trajetória reta. Então, quer dizer que a luz que ela vem do Sol, ela bate aqui e vem para cá gerando sombra. Ela bate aqui na pessoa e também vem para cá gerando sombra. Isso aqui está formando uma figura geométrica que nós conhecemos bastante. Isso aqui é um triângulo. Então, o que acontece? Esses triângulos ali que eu trouxe para vocês, certo? São triângulos que eles são triângulos que são proporcionais. Proporcionais, quando eu falo assim, são equivalentes. Então, eu posso fazer uma situação de equivalência de triângulos. Qual que é a situação que eu sempre faço, tá bom? A altura 1, ou seja, do prédio, dividido pela sombra 1, que é a sombra do prédio, é igual à altura 2, nesse caso a altura da pessoa, dividido pela sombra 2. Essa é a fórmula basicamente, tá bom? De um lado, você mantém as coisas que são do prédio, e do outro você mantém as coisas que são da pessoa, tá bom? E é o que vai acontecer. Tudo bem, Lívia, eu tô vendo aqui, eu vi seu aviso, tá? Então, olha o que vai acontecer. A altura 1, tá? Eu não sei. Então, você coloca como H. Enquanto a sombra 1, eu tenho o valor dela. O valor da sombra 1 é de 20. Do outro lado, tem a altura 2. Nesse caso, a altura 2, ele tem esse valor, 1,5. E a sombra 2 eu tenho de novo. Sombra 2 tá aqui, ó. Sombra de 2 metros. Agora eu consigo resolver. O que eu vou fazer para resolver, né? Eu vou passar esse 20 para lá multiplicando. Então ele fica que a altura é igual a 20 vezes Professor, 1,5. a sombra não é 1,2? Que é? Ah, desculpa, 1,2, perdão. Deixa eu arrumar isso aqui. 1,2. Certo? E aí embaixo eu coloco ali e mantenho o meu 1,2. A ideia agora é só fazer o valor. Então vai ficar o quê? Vai ficar o valor de H, a altura desse prédio, vai ser igual a 20 vezes 1,5. Vai dar 30 dividido por 2, ou dividido por 1,2. Vai dar 25. Ele está dando que a altura desse prédio é de 25 metros. Então, galera, esse aqui é um exercício clássico. Então, é muito, mas muito provável que eu cobre ele na prova, tudo bem? Então, preciso que vocês prestem atenção nessa situação. Galera, me sobra um joinha aí, ou qualquer coisa abre o microfone para quem tiver com dúvida. Se tá tudo ok, se conseguiram entender essa parte? Sim? Ótimo, ótimo, ótimo. Sim. Então, esse é um exercício que tende a aparecer lá, tá, galera? Um outro exercício que tem tendência de aparecer é caso eu tenha uma câmera. Ou seja, uma câmera daquelas antigas, tá? Gente, me dá um joinha se eu posso passar de página. Peraí, pro. Tudo bem? Quando terminar, você me manda aí, tá, Gu? O próximo exercício que eu vou mostrar é um exercício que vai mostrar de uma câmera, tá bom, gente? Uma câmera, como é que funciona uma câmera antiga. Então, ele também tem, ele usa esse mesmo princípio de ótica geométrica, esse princípio básico, tá? Então, ó, deixa eu trazer para cá. Certo? Então, ó. Sim, sim, tá ok? Então, galera, ó. Com a câmera, isso vai funcionar da mesma maneira. Câmera fotográfica.
O jeito que uma câmera fotográfica, um telescópio, qualquer coisa do tipo, funciona é da mesma maneira. O que acontece? A câmera fotográfica, geralmente, ela tenta bater foto de alguma coisa. Eu tenho um objeto aqui, digamos uma pessoa. Aí do outro lado eu tenho minha câmera fotográfica. Deixa eu trocar a cor. Não estou gostando dessa cor, não. Então, aqui, ó. Uma câmera fotográfica. E aí na frente dessa câmera fotográfica sempre tem um furo, ou seja, um orifício. Certo? E lá atrás da câmera fotográfica está sendo formada uma imagem. Deixa eu mostrar aqui, ó. Forma-se uma imagem. Então, ó, o que vai acontecer, tá? Eu vou ter de novo ali os raios de luz. Então, o que acontece? O raio de luz sai lá da cabeça da pessoa, passa pela câmera fotográfica e vai lá para baixo. Da mesma maneira, tem um outro raio de luz que ela vem aqui do pé da pessoa, passa pela câmera fotográfica e vem aqui em cima. Agora... Gente, me dá só um minuto. Tá te ligando aí, Rogério? Sim, mas parece que é algo importante. Então me dá um minuto aqui, tá, galera? Só um minutinho. Tá. Pera aí. Dá só um minuto, gente. Galera, perdão, já voltei. Tá tudo certo aí com vocês? Tudo ótimo? Sim, sim, ótimo. Perdão, desculpa ter saído aqui rapidamente. Meu pai tinha ligado, não queria saber o que que era. Tá bom? Galera, estão conseguindo me ouvir? Me dá um toque aí. Sim. Sim, ótimo, obrigado, tá? Galera, vou voltar aqui então, tá? Voltando aqui a nossa ideia fundamental, tá? Gente, ó, o que acontece? Eu peguei aqui, ó, essa nossa câmera, eu fiz, certo? Agora eu vou colocar nos lugares certinhos, que é onde ela passa mesmo. Deixa eu só colocar os lugares certinhos agora que eu medi, certo? Pronto. A luz, mano. Ótimo, ótimo. Fiz as luzes, tá bom, galera? Marquei aqui tudo, ele passou. Então, o que acontece, ó? Eu tenho distâncias aqui. Digamos que seja de novo uma pessoa, certo? Então, uma pessoa de 1,5 m, 1,5 metros. E aqui, de novo, eu tenho essa distância aqui, que é a distância, digamos, da pessoa até a câmera, tá? É normal, você vai bater uma foto de uma pessoa. Geralmente, uma foto vai com a distância de uns 3 metros. Fazer uma foto legal, tá? E aqui eu tenho a distância da câmera. Agora, a distância da câmera, gente, não é uma distância muito grande, tá? Câmeras clássicas aí, algumas chegam a ter 10 centímetros, né? De espessura, essas são bem pequenas. E aí, o que acontece? Elas produzem lá, no filme fotográfico, uma imagem. Essa imagem com a altura H. Meu objetivo agora, no momento, gente, é descobrir qual é essa altura, tá bom? Então, o que vai acontecer? De novo, eu posso fazer uma relação aqui. A relação que eu tenho é da altura da pessoa, altura 1, sobre a distância 1. Ou seja, a distância da pessoa até a câmera. Então, você tem que saber cada uma dessas. Isso é igual à altura da imagem H sobre
a distância, que é a distância 2, nesse caso, o tamanho da câmera. Então, esse exercício é importante para vocês prestarem atenção numa coisa. Você só pode fazer essa conta se todo mundo tiver na mesma unidade de medida. Então, o que acontece? Você vê que de uma parte, você tem uma parte ali que ela está em metros, enquanto a outra parte está em centímetros. É legal você passar todo mundo para uma unidade só. Eu acho mais fácil, nesse caso, trabalhar tudo com centímetros. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar aqui, ó. Altura 1. 1,5 metro dá 150 centímetros. Distância 1 é 3 metros, então agora vira 300. Isso é igual à altura 1, preciso descobrir lá qual que é essa altura, eu não sei, dividido pela distância 2. E ele já está na unidade, né? Que é a unidade de 10 centímetros. Você tem aqui 10 centímetros. Coloquei. O que eu vou fazer agora, então, galera? Vou colocar aqui H é igual 150 vezes 10 dividido por 300. Então, agora eu posso cortar algumas coisas ali que facilitam a minha vida, né? Primeiro, vamos cortar zeros, né? Então, nesse caso, eu corto esse zero aqui, corto esse zero aqui, com os dois zeros de baixo. Então, a única coisa que me sobra ali é 15. 15 dividido, nesse caso, por 3, certo? E aí, 15 dividido por 3 vai dar 5 centímetros. Então, a câmera, ela tem ali, tá formando uma imagem nela, que é de 5 centímetros, ou seja, bem pequenininho, que é geralmente o tamanho que a gente fala que é o tamanho do sensor de luz, o tamanho do pixel que está sendo gerado ali dentro da câmera. Galera, fala para mim se vocês conseguiram entender aqui esse exercício. Sobe para mim no joinha, ok? Certinho? Sim, galera, tá de boas? Boa. Então, galera, o que acontece, ó? Esse princípio de ótica geométrica aqui logo de cara, né, que a gente está colocando, certo? Eu trouxe para vocês a nossa ideia principal e ali, tá, galera, nesse princípio de ótica que eu discuti com vocês, é praticamente o que eu vou cobrar dessa aula, tá? Que é a aula de número 14, né, lá da apostila, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida, subiu aqui no chat, certo? Professor, você Aula pode falar? 16? É porque eu caí. Larissa, eu vou fazer assim, eu vou gravar, tá gravando, tá? Tudo isso aqui. É o que acontece, só para manter o fluxo, para não ter que voltar sempre, eu vou mandar depois esse vídeo, e aí assiste só essa parte, pode ser? Depois você vê aí, principalmente quem tá caindo na internet, eu acho que a Lívia também tá caindo bastante, também estável a dela, da Larissa. Depois vocês voltam lá, tá? Dá uma olhadinha lá no YouTube, pode deixar que, provavelmente hoje eu já coloco essa aula aqui, certo? Galera, posso passar aí? Pode. Posso? Ótimo, obrigado. Então, ó, galera, agora, tá? Agora eu vou tratar o quê? Eu vou tratar a questão relacionada à reflexão da luz. Essa reflexão da luz é a aula, nesse caso, a aula de número 15 e 16, eu acredito. Ou não, acho que falei o número errado. A aula passada era a aula 16, essa aula agora é a aula 17 e 18. Que ele vai tratar um tema só, reflexão da luz. Galera, quando eu estou falando de reflexão da luz, eu estou falando de um objeto específico, né? Que é um objeto que ele é capaz de refletir a luz, é o famoso espelho. Então, vamos entender o que precisa ser para ter um espelho. Você precisa de uma superfície refletora, ou seja, que seja capaz de refletir a água, a luz, né? Perfeitamente lisa. Essa é a primeira situação que você precisa para você ter um espelho. E aí, como é que é feito geralmente os espelhos, né? Eu vou mostrar para vocês. Eles têm aqui uma camada, que é uma camada de um componente que ele é chamado de sulfato de prata. E em cima deles, tá bom, galera? É colocada uma camada de vidro. Então, você tem aqui uma camada de vidro. Então, deixa eu marcar cada um deles aqui, ó. Aqui você tem o vidro. Que tem o objetivo de deixar liso. Só que tem ainda imperfeições. E aqui você tem aquilo que deixa ele perfeitamente liso.
na hora que preenche lá os polos dele. Perfeitamente liso, que é o meu lindo e maravilhoso sulfato de prata. Essa é a maneira mais fácil de fazer um espelho. Ah, dá pra fazer um espelho com metal? Dá, claro que dá. Só que aqui é o mais fácil, é você usar o sulfato de prata ali, e é o mais comum, que são aqueles espelhos de vidro bonito que vocês veem nas casas aí, tá bem? Então isso aqui é necessário para que eu seja capaz. Agora tem algumas características importantes no espelho. Características importantes. Primeira delas, ó, todo espelho ele vai ser representado da seguinte maneira. Ele vai ter aqui esse formato. Tem o meu espelho aqui. E aí, eu vou ter aqui 3 risquinhos que me falam qual é a superfície não refletora. Então, aqui. Eles falam qual é a parte de trás do espelho, em termos, tá? 3 risquinhos. Ótimo. Então, aqui, ó, parte de trás. E aqui é a frente do espelho. Tá bom? Onde reflete a luz. Características importantes do espelho, tá? Todo espelho ele tem uma característica extremamente importante, que é ele ser enantiomorfo. O que significa essa palavra? Troca, direita e esquerda. Tá bem? Eles giram uma palavra que ela é invertida. Você pode perceber isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui uma palavra na frente. Imagina que eu coloque na frente aqui, ó, do meu espelho, a palavra que é a palavra física. Aqui, ó, física. O que você vai enxergar? Você vai enxergar uma palavra diferente. Você vai ver isso aqui, ó. A palavra, deixa eu ver aqui, tá? Você vai ver ela invertida. Então, tá feito. Tá invertida a palavra. Tudo bem? Então, isso daqui é o que você enxerga no seu espelho. Você enxerga isso invertido. Conseguiram entender, galera, essa questão do enantiomorfismo ali? Pro, a parte lisa sempre é sulfato de prata? Sim, Giovana. Professor, isso aqui é negócio do vidro metálico, algo assim? Sim, Bernardo, exatamente. Para revertir melhor, sim, o vidro metálico, ele faz isso. Então, galera, isso aqui é um espelho que a gente fala, é um espelho clássico, ele deixa as palavras de maneira enantiomorfa. Você vai perceber isso principalmente com a palavra ambulância, tá? Então, no dia a dia, quando você vê as ambulâncias colocam a frase espelhada, ou seja, invertida dentro da ambulância, para quando a pessoa olha lá no espelho do carro, ela consiga enxergar aquilo de maneira clara. Conseguiram pegar, gente, essa ideia aqui que eu trouxe do enantiomorfismo? Sim, sim. Eu sim. Ô, professor, falando em ambulância, tinha uma aqui do lado agora. E aí você percebe, né, o jeito que ela está escrita lá, ela é escrita desse jeito, invertido, para quando você olhar no espelho, você enxergar ele de maneira correta. Tudo bem? Então, olha, essa é a primeira característica que você tem em relação ao espelho, tá? Segunda característica, tá? Ambulância ali, você trouxe isso. A segunda característica é a questão da imagem. Professor, pode voltar rapidinho Voltar para um eu tirar montinho? print? Claro, claro. Deixa eu colocar aqui, ó. Ótimo. Deixa eu esperar um minutinho para vocês copiarem. Para mim já pode tirar. Tirei Pode tirar? print. Ótimo. Então, ó, galera, agora, ó, a questão da imagem. Esse espelho, gente, ele sempre forma uma imagem que ela é uma imagem real, tá bom? E o que acontece? Tem uma característica que é importante nessa imagem. Deixa eu colocar aqui, ó. Você tem um espelhinho. Coloquei aqui, ó. Meu espelhinho. E o que acontece? Digamos que eu coloque na frente aqui uma pessoa. Tem uma pessoa aqui que está na frente do espelho. Galera, o que essa pessoa vê do outro lado, está aqui é a pessoa, tá? Ela tem uma determinada distância até o espelho. Digamos, pode ser uma distância de 2 metros. O que a pessoa vê do outro lado é a imagem dela, tá?
Então, a imagem dela, ela fica atrás e sempre fica na mesma distância. Então, também 2 metros. Então, tá aqui. E aqui está a sua imagem. O que a pessoa enxerga no espelho, galera, é a imagem. Então, você tem que deixar isso aqui, ó. Não pode esquecer, tá? O que você tá vendo no espelho é a imagem. É isso que é visto no espelho. Tá bom? Então, tomem muito cuidado com relação a isso. E é isso aqui o que dá base pra gente, a ideia do campo visual. O que é essa ideia do campo visual? É o que eu consigo enxergar com o espelho. Então, eu dou sempre esse exemplo pensando numa sala. Imagina que eu tenho aqui uma sala. Deixa eu fazer a repartição dela. Uma salinha aqui. Então, ó, fiz uma sala aqui embaixo. E essa sala ela tem uma parede ali no meio, ela tem uma repartição. E aí o que acontece? Eu coloco um segurança aqui. E aí do lado oposto aqui, ó, esse segurança, tentando ser bem malandro, eu coloco um espelho. E azul é que eu tenho um espelho. Qual que é a ideia, o meu objetivo, né? Conseguir enxergar o que tem na outra sala. Só que aí eu quero saber se eu consigo enxergar mesmo a outra sala. Tudo bem? Então, ó, para saber se eu consigo enxergar ou não, eu tenho que fazer o seguinte. Tem uma estratégia. Você vai refletir a sala. Vai fazer aqui do mesmo jeito. Então, você faz ela igual. É uma reflexão. E aí, o lugar que o segurança tá, você faz uma marca também lá em cima. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar 2 raios. Vai colocar um raio que sai daqui e vem para um lado do espelho. E um raio que sai daqui. Deixa eu colocar ali. E vem para o outro lado do espelho. O que eu vou conseguir enxergar, tá, galera? Eu enxergo somente o que se encontra aqui dentro, ó, essa parte amarela. Dentro das 2 linhas. O que está fora, por exemplo, aqui, ó, eu não enxergo. Então, vou colocar aqui, ó, não enxergo. E de amarelo, eu enxergo. Isso aqui é o que a gente chama de campo visual, é a maneira, a estratégia que a gente usa para conseguir descobrir o que eu enxergo ou o que eu não enxergo em certa situação. Galera, fala para mim se vocês conseguiram entender isso aqui que eu trouxe aqui do campo visual, como ele se trabalha. Deixa eu deixar aqui o passo a passo. Qual que é o passo a passo? Refletir a sala. Ligar, refletir o observador. Ligar o observador refletido às 2 extremidades do espelho. E por último, ligar o observador, verificar os objetos que estão dentro dos raios. Raios de luz. Pronto. Isso aqui é o passo a passo. Como é que você vai fazer essa questão de campo visual, tá bom? Galera, fala pra mim se até o momento tá ok? Vocês estão pegando a ideia ali? Tá ok, professor. Sim, sim. Certinho? Ótimo, ótimo. Galera, então, ó, até aqui eu fiz uma revisão. Essa aqui é a parte 1, então eu finalizei tudo que a gente tinha na apostila, que é a apostila 4, de revisão. E aí, na próxima aula, eu vou fazer a revisão da apostila 5, tá, galera? É importante ali vocês fazerem para a trabalhada, tá bom? Perfeito? Então, galera, tudo sossegado por enquanto? Sim? Galera, Sim.
Pode falar, Alice. Acho que a Alice levantou a mão. Levantei sem querer, professor. Sem problemas. Então, ó, galera, o que acontece? Vocês podem colocar o nome no chat e ir saindo o mais rápido possível. Eu vou subir esses vídeos, provavelmente umas 2 horas da tarde. Vou subir o vídeo e mostrar e mandar também o PDF dessas anotações que eu fiz aqui na lousa. Tá bom? Certo? Tá. Então vocês podem ir saindo, tá, galera? Tchau, tchau. Até mais. Um bom café pra Tchau, vocês, tá bom? professor. Até mais, gente. Tchau, pro. Tchau, Pro. Tchau. Até. Até mais. Tchau, tchau, Júlia. Tchau, tchau, gente. Até mais.